Então, Fausto, Partiu, vamos sem partir. mais delongas, vamos lá. Deu no Poder 360. Lula diz que Janjo alertou contra a GLO no 8 de janeiro. O presidente deu declaração para documentário da Globo News sobre os atos extremistas de 2023. Abre aspas, foi a Janja que me alertou. Não aceita a GLO, porque a GLO é tudo o que eles querem, é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu dou o governo para eles. Disse Lula em entrevista a um documentário da Globo News sobre os atos extremistas, exibido no Fantástico da TV Globo nesse domingo. E aí então continua aí, ó. O mesmo documentário, o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, do PT, afirmou que Janja foi enfática ao rejeitar a possibilidade de GLO, abre aspas. Quando se abre um debate sobre a GLO, a Janja fica de pé e fala, GLO não, porque isso é entregar para os militares, disse a petista. E aí, Fausto? A democracia foi salva graças à senhorita Rosângela, que não gosta de ser chamado de Rosângela porque pode ser confundida com a esposa do Moro. Sabia disso? Ah, não sabia não. Janja é um apelido É, para tem isso. a chará da Rosângela Moura, é verdade. Bom, mas o fato dela ser chará de qualquer pessoa não quer dizer nada. O que quer dizer, sim, é essa pataquada que está acontecendo no Brasil desde ontem. Vamos lá. Para ser, né, sério e tentar abordar racionalmente aqui o assunto, Tamir, então vamos lá. Vejam bem, hoje nós estamos no dia 8 de janeiro de 2024, portanto faz um ano que Brasília foi tomada por manifestantes bolsonaristas insatisfeitos com a eleição do Lula, né? E houve um quebra-quebra, né? Havia realmente muita gente, e o contexto foi lido pela mídia setorial corporativa, né? Pela grande mídia, como uma tentativa de golpe. E isso ficou espalhado pelo Brasil. A interpretação generalizada foi de que aquilo era uma tentativa de golpe de Estado. Bom, é, não é sem razão, né? Não é sem razão, né, que foi feita essa interpretação. Essa interpretação tem uma razão. Só que essa razão já tinha sido invalidada naquele momento. E é isso que criou vamos dizer assim, uma sintonia falsa nessa interpretação, e essa sintonia falsa foi utilizada politicamente para criar um clima, né, que favorece muito aos atuais ocupantes do poder. Veja bem, por que eu digo que é uma sintonia falsa? Não faz sentido falar em golpe de Estado por aplicação de GLO naquele momento, na hipótese da aplicação de uma GLO, por algumas razões. E a mais clara delas é de que a GLO, Garantia de Lei e da Ordem, por isso chama GLO, né, é um decreto presidencial, Garantia de Lei e da Ordem, né? Então, a tese que esse pessoal sustenta é de que o quebra-quebra feito em Brasília naquele dia induziria o presidente a fazer uma garantia de lei da ordem para que, então, pelos efeitos legais de uma garantia de lei da ordem, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica e as polícias militares pudessem ter poderes excepcionais. Né? E as pessoas então sustentam que, com poderes excepcionais, as Forças Armadas iriam tomar o poder da mão do presidente da República recém-eleito. Ué, Bom, então a razão mais clara pela qual essa versão é absolutamente falsa é primeiramente essa, né? Como é que um presidente recém-eleito assinaria uma GLO para que os militares, que todo mundo sabia que tinham um maior boato de que ia ter golpe de Estado, né, fossem, né, ter poderes excepcionais 8 dias depois da sua posse, no meio de um quebra-quebra, né? Ele nunca daria esses poderes excepcionais, você concorda? Isso não seria um erro político que um adolescente de movimento estudantil não cometeria, muito menos um político experiente. macaco Então velho. já começa por aí. Já começa por aí. Tanto é assim que depois, hoje, né? Hoje estamos assistindo essa vergonha, né? Que é todo mundo celebrar a percepção genial da primeira-dama, né? Dizer, não, não faça GLO, porque você vai entregar o poder. Mas é claro, porra. Tanto que não foi feita. Tanto assim que se você perguntar para o Flávio Dino, para o Ricardo Capelli, para quem quer que seja, isso jamais entrou em cogitação, é a cara. Então, assim, a própria tese fica invalidada pela inocência da justificativa de que a tese foi Mas o derrubada. documentário não fala que o Flávio Dino, pelo que eu entendi, tá? Eu não vi o documentário. O documentário me parece que o Flávio Dino mandou algumas opções pro Lula. E nessas opções, a GLO era uma dessas. Claro, mas assim, é uma opção no sentido de que sim, é um instrumento a se utilizar. Mas seria, logicamente, a opção mais equivocada a se utilizar, né?
tanto que não foi usada. Tá, mas a O que foi GLO, feito... eu tenho uma dúvida também. A GLO, o presidente continua sendo chefe em exercício do exército, correto? O Sim, Lula seria o chefe do exatamente. exército. O que a GLO abriria espaço para o exército não ser subordinado? Porque, bom, os golpes de Estado são insubordinações em essência, eles são, né, quebras Não, institucionais. então Então, na assim, as tese nem pessoas... precisava da GLO. Se o exército fosse Então, romper a hierarquia, não precisava de GLO para isso. pois é, pois é. Mas agora vamos para o assunto de gente grande, porque isso é uma infantilidade, entendeu? E eu não estou querendo gastar tempo demais discutindo interpretações infantis, pueris, entendeu? Das pessoas, porque, assim, a deseducação política é tamanha, entendeu? Que hoje a gente acaba perdendo tempo e sendo levado a discutir, entendeu? O show da Xuxa da política. Você me desculpa, Show da Xuxa, você me literalmente. desculpa. Assim, é ofensivamente infantil. Tá? Então, olha lá, é o seguinte: entre a eleição de 2022 e a posse do Lula, tá? Houve plano para golpe de Estado no Brasil. Como seria esse golpe? Muito provavelmente de uma maneira muito diferente daquilo que foram os golpes anteriores, né? 1964, 1945, né? A tentativa de golpe em 54, a tentativa de golpe contra Juscelino Kubitschek. Não teria nada daquilo. Não seria uma quartelada. Seria um emparedamento político institucional com, né, alguma violência institucional contra o Congresso e o STF, provavelmente algumas prisões arbitrárias, etc. E logo em seguida se convocariam outras eleições arranjadas para que a direita ganhasse. Isso seria um golpe de Estado. Houve essa discussão. Vocês sabem o que aconteceu com essa discussão? Essa discussão não andou para frente. Os documentos que foram encontrados, a tal da minuta do golpe, né, do secretário Anderson Torres e não sei mais o quê, nada disso andou para frente. E a razão foi muito simples. E aí o pessoal vai querer subir na tamanca agora, né? Porque eu vou falar um negócio que vai fazer todo mundo subir na tamanca. Mas as Forças Armadas não quiseram, elas se dividiram. Não houve consenso Sim, a sim. respeito Total, disso. total. Isso aí parece que Não tá claro houve para todo mundo, não? consenso. Isso está documentado. Isso está documentado, isso já é público, tá? Então, assim, não houve consenso. Então, o que aconteceu foi que o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, não fecharam questão com relação a isso. Aí, ato contínuo, Bolsonaro some. Se Logo evade, é. depois da eleição, vamos usar um pouco da memória, da inteligência, capacidade de raciocinar. Logo depois da eleição, teve uma grande manifestação pelas rodovias do país, com muito estímulo, inclusive, de policiais bolsonaristas da Polícia Rodoviária Federal, Sim. né, no sentido de bloqueio de estradas, fazer arruaças variadas, né? É, E em seguida, né, a ideia era, aí sim, criar clima para unificar as Forças Armadas em torno de uma ruptura institucional, que seria feita antes da posse do Lula, Sim. por absoluta lógica. Inclusive, nesse período ainda foi descoberto aquele plano de colocar bomba na posse do Lula, todo aquele negócio e tal. E também descobriram, tinha aquele icônico patriota do caminhão. Todas essas coisas foram expressões locais, pontuais e menores de um plano que nunca entrou em execução. Então, veja, eu acredito, e eu não tenho essa informação para afirmar, mas eu acredito que uma parte apenas minoritária das Forças Armadas decidiu embarcar nisso. E exatamente por ser minoritária, é que o restante falou: melhor não, vamos deixar o barco correr, né? E digo mais, hein? Tem informações que eu não posso falar aqui, que estão por baixo dessa camada, né? Que indicam ainda com maior força um outro arco histórico que tem nesse negócio aí, que vai aparecer daqui a alguns anos. Mas isso aí eu vou manter aqui agora só para deixar registrado, porque eu não posso falar. Aí é o seguinte, meu amigo, o negócio é: o Bolsonaro some. Você tinha arruaça nas estradas, ameaças, né, de atentados, etc, etc. Porque se o Bolsonaro chamasse uma GLO por causa de um atentado à bomba, por exemplo, aí você teria quase que um convite àquilo que seria o natural naquela situação, um autogolpe. Sim. Não um golpe contra o... Porque você não dá o poder para o cara para derrubar depois.
Isso é o que tem de mais óbvio. Aí você tem 2 meses entre a eleição e aposto que o Bolsonaro some, ele desapareceu, ele saiu da vida pública, ele não governou, ele não deu entrevista, ele não fez nada. Toda a base dele descoordenada, milhões de pessoas indo aos quartéis protestar contra a fraude, pedindo a intervenção militar, como eles diziam, a convocação a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal, que tampouco serve para fazer o que eles queriam que fosse feito, tá? Mas deve-se dizer, a bem da verdade, que eram manifestações muito grandes, grandíssimas, e aí nada acontece. Instala-se um gabinete de transição, com todos os petistas e PCdobistas, etc., dentro do gabinete de transição, começa-se a discutir uma transição de governo com alguns dos burocratas que ficaram no governo governando, porque o próprio presidente da República e seus mais chegados sumiram. Bolsonaro chegou da vacância até, né? Que ele foi embora 3 dias antes. Espera aí que eu vou chegar lá. E aí, você tem um clima que é muito louco, porque ao mesmo tempo você tem as ruas se mobilizando para alguma coisa que elas esperavam que fosse se tornar uma ruptura institucional, e a cúpula do Estado organizando uma transição democrática, Sim. que aconteceu e foi celebrada na posse do Lula, dia 1º de janeiro. Ah, putz, resistimos. A democracia resistiu. E, de fato, não é a democracia que resistiu, é o processo eleitoral que resistiu, né? Vamos botar a coisa em termos também realistas, né? A democracia brasileira está morta faz muito tempo, desde que a Lava Jato terminou de matá-la, Sim, isso né? é verdade. Entende? Então, assim, é outra coisa também que precisa ser colocada nesse debate, assim. Ninguém salvou a democracia brasileira quando ela precisava ser salva. E o PT era o E no governo. próprio E discurso, tinha os instrumentos para salvar. E tinha os instrumentos para E no salvá-la. próprio E não discurso salvou. petista tem essa contradição, porque eles falam que 2016 foi um golpe de Estado. Então, a democracia já tinha sido pro saco já faz tempo, né? 2016 é apenas um corolário daquilo que vem acontecendo de 2013 até 2016 e atravessa 2016, entra para 2018, vem para 2022 e está até agora, que é o rompimento institucional não declarado de diversas estruturas jurídico-legais e institucionais e políticas brasileiras. E por isso o Brasil virou essa farofa podre que virou, né? Essa década que passou toda e que está aí até agora. Então, contra isso, pouco se fez, né? Não foram usados os instrumentos que eram para ter sido usados. E aí, vamos lá, vamos voltar ao assunto. Bolsonaro, a poucos dias do fim do seu mandato, e portanto ao fim do ano de 2022, foge do Brasil. Foge do Brasil. Vai para os Estados Unidos e passa 2 longos meses, ou 3, sei lá eu, nos Estados Unidos. Fugiu. Fugido Não mesmo. passou a faixa. Ele, por cagaço, achando que talvez pudesse ser preso, porque tinha amplas razões para ser preso, fugiu. Sim. Aí me diga você, se o comandante em chefe das Forças Armadas até aquele momento, que havia estimulado, né, e discutido a possibilidade de um golpe de Estado no próprio governo dele para que ele próprio pudesse permanecer como novo governante de um mandato autodeclarado, né, contra o resultado eleitoral. Se essa pessoa foge, qual é o subordinado que vai dar esse golpe? Quem vai ter coragem de fazer isso? Em nome de quem? Em nome de quê? Então, só aí a narrativa já acaba. Quer dizer, não acaba, mas fica evidente que é apenas uma narrativa, é um esqueleto, é uma obra ficcional o que se contou ao É um Brasil. teatro. Uma arruaça acontece 8 dias depois, com o novo governo já instaurado e governando. Veja só, 8 dias depois, quando aqueles que estavam lá nos quartéis, não sei mais o quê, né, que era peixe pequeno, puro, né, militante informal, a véia que fez cocô no gabinete, etc, etc. Essas pessoas, cidadãos ridículos, tal, como qualquer cidadão, como qualquer ser humano, né? Quando fica muito efusivo, fica ridículo, fica besta, fica imbecil, fica louco, né? Essas pessoas enlouquecidas foram lá e fizeram uma enorme arruaça. Eram muitos. Então dá um clima, né? Agora, tiveram livre acesso a Brasília.
Não apenas porque a PM do Distrito Federal facilitou, mas também porque cadê a segurança do Palácio do Planalto? Do novo governo? Facilitou. Cadê a segurança do STF? Facilitou. Porque, desculpa, era para ter descido a borracha naquelas pessoas. Com perdão da palavra. Mas era para ter descido o cacete, na maioria. Entendeu? Botado cavalo, igual aconteceu com a gente quando manifestava contra a privatização, né, nos anos 90 no Rio de Janeiro, vinha logo com cavalo em cima da gente, entendeu? Cacetete e bomba de som, entendeu? Eu mesmo quase fiquei surdo do ouvido, uma bomba de som de polícia, você entendeu? Então, assim, foi a arruaça mais livre, leve e solta que já houve. Aí, lógico, rendeu imagens escandalosas e todo mundo fica, né, dizendo, então aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. Meus amigos, não foi. Aquilo foi apenas um gesto coletivo desorganizado, desesperado de um bando de gente que esperava que tivesse sido tomada uma atitude por aqueles que eles acreditavam que o representariam naquele momento que eles consideram muito grave, né? Mas diante da omissão dessas pessoas, do ponto de vista deles, eles resolveram agir por conta própria. E acabou. E acabou. Agora, assim, o ano passado inteiro passou, né? E a gente não discutiu isso como assunto prioritário. Tanto não estivemos no limiar de um golpe de Estado, que não passamos o ano discutindo isso. Ao contrário, tentou-se passar, inclusive, leis para tirar os militares da política e tal. Não foram sancionadas, não foram estimuladas, levadas à frente pelo governo. O governo não trabalhou por essas leis. Fez-se acordos com os militares para que eles continuassem onde estão e tal, e tudo bem. Agora, um ano depois, aparece, no dia 8 de janeiro deste ano, a recriação daquele clima, né? Com o intuito de colocar dentro da narrativa uma nova protagonista. A primeira-dama. Rosângela. Rosângela da Silva, vulgo Vulgo Janja. Janja. A.K.A. Janja. E que, de repente, é a heroína a quem nós devemos o nosso sistema democrático, a quem nós devemos um agradecimento histórico. Não. Claro que não. O que você, Lógico que que não. você acha disso assim É também? lógico que não. E o que você É acha lógico do aparato, assim, o aparato público total, né? Porque hoje foi isso, né, mano? O aparato público todo sendo usado para poder ficar contando história por aí, né? O que você acha disso, assim, pô? Eu não sei, eu me sinto um pouco constrangido com essa parada aí, me sinto também um pouco feito de otário, né? Porque, assim, o governo não fica usando esses aparatos para poder brigar por alguma coisa que seja útil pra gente, tá ligado? Isso é uma coisa que me revolta mesmo, assim, tá ligado? Sério mesmo. Pô, sei lá, esses dias mesmo aí o Zanin não aprovou um vínculo de trabalho entre um motoboy e um aplicativo desses aí. O Zanin foi lá e deu uma cortada depois do TJT ter aprovado o vínculo. E assim, ninguém vê isso aí, tá ligado? Pô, privatiza a água aqui em São Paulo, coisa e tal, ou então refinaria da Petrobras sendo vendida pra caramba, e ninguém vê essa manifestação, assim, esse aparato público sendo usado pra poder contar a narrativa correta, sabe? Mas pra poder ficar o dia inteiro, ou uma semana inteira, todo mundo se unir, todos os caciques, todas as pessoas mais importantes do país se unindo pra isso, aí o aparato público é movido. Eu não sei, eu me sinto um pouco de otário com isso aí, sabe? Pois é, agora você vai ter que se sentir quadruplamente otário, porque daqui para diante você tem a seguinte perspectiva: se a Janja de repente está sendo fabricada como a heroína da democracia brasileira, coisa que ela não é, nunca foi e nem será, né? Ela provavelmente está sendo apontada desde já como sucessora do Lula. Oh, meu Deus, aí é só o que faltava, né, Fausto? E é possível que o Lula mais adiante, bota aquele dedo dele podre, entendeu? Para indicar que a próxima pessoa candidata a presidente do Brasil depois dele é a mulher dele. Aí vira feudo, não vira não? Mas que isso? Eu não teria problema nenhum de se virasse feudo, mas um feudo decente, entendeu? Mas, meu amigo, é isso. É a manutenção do poder pelo poder. Mas eu lembro É que uma no. tacada, até muito inteligente transformar a Janja em heroína da democracia agora.
Eu né? lembro que no começo do Mas Massa assim, Crítica é nosso, eu sempre falei é assim pra nosso você, dever. Fausto, eu sempre falei assim, no começo do Massa Crítica eu sempre falei pra você assim, falei assim, mano, a gente ficou 4 anos reclamando do tal do clã Bolsonaro. Que era o inferno mesmo, né? Que era o clã Bolsonaro arrumando, era filho do presidente arrumando confusão com a China, arrumando problema diplomático. Era o outro filho, que era o vereador federal, né? Que era que ficava azaralhando na internet, né? Pô, tinha um monte de problema, todo mundo Uhum. reclamando do clã Bolsonaro. Aí quando chega o Lula, e assim, por todos os defeitos, o Lula, o PT, o Lula pode ter todos os defeitos do governo dele, coisa e tal, mas nunca existiu esse negócio de clã Lula. De repente, agora existe o clã Lula. Existe o clã Lula que envolve Janja, que fica toda hora tumultuando o país, tá ligado? Já arrumou confusão aquele negócio de choquei na taxação da Shopee, né? Que ela foi lá falar. Ela fica falando negócio de. Naquele episódio do Todes lá também. Ela apareceu pra contar mentira lá também. Lembra o episódio da gravata também? Um episódio diplomático também lá que precisava comprar gravata, não sei o quê, começou a tumultuar. E agora a gente tem que só viver com essa sombra que é o clã Lula. É isso aí. E aí, para concluir, né, agora que eu já falei aquilo que eu queria falar, quer dizer, está se fabricando uma condição para essa mulher que ela não tem condição de ter e nunca terá, visando naturalmente que ela seja uma representante política do petismo daqui para diante, talvez até candidata a presidente. Agora que eu já falei isso, eu vou concluir a minha participação nesse tema, só lembrando o seguinte: a Embaixada dos Estados Unidos soltou hoje uma nota celebrando Você tá zoando. a manutenção da democracia no Brasil. Um ano de reconquista do processo democrático brasileiro. Ou seja, essa galera que renunciou ao próprio pensamento, tá, tem que ser exposta à realidade de que no Brasil, sem apoio dos Estados Unidos, não tem golpe para ninguém, para lado nenhum, nunca. Nunca. E se eles perderam a capacidade de ler o mundo contemporâneo, entendeu? Então cabe a nós lembrá-los do seguinte: esse paradigma democrático frágil, né, que não interessa para ninguém, que não resolve, muito ao contrário, não resolve a vida das pessoas, muito ao contrário, apenas garante para essas grandes máfias financeiras, né, que circundam o planeta os seus ganhos gigantescos em cima de uma bomba de sucção financeira dos estados nacionais. Esse aparato democrático é que é o verdadeiro golpe. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que entrar em ditaduras, nem nada do gênero, não é isso. Mas enquanto a gente não for capaz de entender que, obviamente, esse sistema, tal como ele é hoje, interessa aos poderes dominantes e, portanto, não haverá golpe contra esse sistema, e quando há, em geral, é contestador ao sistema dominante, então você não entendeu nada do mundo contemporâneo. Entendeu? Então, assim, os Estados Unidos da América, eles não querem militares governando a América Latina. Eles até toleram e trabalham com, como eles gostam de dizer, trabalhamos com governos que tenham muitos militares por dentro, como fizeram com o Bolsonaro. Mas eles não querem rupturas institucionais. Por quê? Pega mal. Porque eles moldaram os sistemas políticos e econômicos dos nossos países ao seu favor. E assim está. Essa é a obra de 40 anos de neoliberalismo. Feito isso, né, que interesse eles têm numa ruptura institucional? Nenhum. Ah, mas existe uma onda neofascista no mundo, etc, etc, etc. Existe uma onda de descontentes que se identifica, alguma parte dela, né, se identifica com, né, certas estéticas e certas moralidades que foram editadas anteriormente na época do entre guerras, né, do século XX, e que agora tentam reproduzir isso como uma reação social de força contra algo que eles percebem que lhes afeta negativamente. E sim, lhes afeta negativamente. É o quê? Absoluta impossibilidade de planejar o futuro da sua própria vida, instabilidade econômica tremenda, a perspectiva de que as gerações que sucedem a eles, ou seja, seus filhos e seus netos, terão vidas piores, a possibilidade de todo mundo se perder moralmente na vida para tráfico de drogas, internet, vício disso, daquilo, etc, etc. Tudo isso é que está formando esse caldo de cultura que as pessoas pedem ordem, pedem retorno a um padrão de vida mais estável,
mais tranquilo, mais promissor. Agora, quem não entregar isto e entregar medidas compensatórias ineficazes e inócuas e não enfrentar esse problema estrutural e ficar brincando, entendeu, de que está defendendo democracia, quando na realidade está numa defesa omissa, mas está na defesa da manutenção da ordem financeira que está acabando com a vida social, aí, meu amigo, esses vão entrar para a história de uma maneira muito ruim, entendeu? E com a chancela de gente como embaixadores dos Estados Unidos em cada um dos nossos países. E é isso aí. E tem mais uma coisa E é também, isso só para aí. finalizar isso aí que eu queria falar. Queria trazer aqui uma pesquisa da Atlas aí, ó. A Atlas é o instituto que mais tem acertado essas pesquisas aí, né? Principalmente nas eleitorais. Apenas 18% da população acredita que o que aconteceu no dia 8 foi tentativa de golpe. A maioria relaciona isso com fanatismo político e polarização, tá? E 20% que deve ser os bolsonaristas aqui é fraude eleitoral. Olha que só que curioso. Mais do que tentativa de golpe. Então, assim, o pessoal tá achando que todo mundo é otário, coisa e tal. Isso aí não tá pegando, não, né, velho? Hoje eu tava ali na casa do meu sogro, coisa e tal. Começou o negócio de golpe, o professor deu risada. Já falou: esses caras tão de sacanagem com esse negócio de papo de só. E meu sogro nem é bolsonarista, nem nada, não, tá ligado? Só falou: mano, esse bagulho toda hora, esse bagulho agora enchendo o saco, tá ligado? E É. assim, e vamos viver um dia ainda, pra um dia que a galera for fazer uma manifestação legítima, coisa e tal aí, já abrir margem pra começar a chamar de golpista também. Então, esse tiro ainda vai sair pela culatra, viu, Fausto? Pode ter certeza disso. Vai. Não, eu sei que vai. Eu sei que vai. E sabe por que que eu sei que vai? Porque existem informações que não estão publicadas ainda. E essas informações vão aparecer algum dia, elas vão aparecer. Isso tudo vai desmontar igual um castelo de cartas. Pode crer. Deixo como registro. As pessoas podem achar que eu estou blefando à vontade. Achem, não tem problema nenhum. Dane-se, pode achar o que quiser. Mas eu sei que o que eu estou falando vai aparecer e um dia o pessoal vai ser obrigado a engolir toda essa merda, porque isto é um castelo de cartas. Tá aí. Uma cortina de fumaça tremenda, entendeu? Com o propósito político de dar vida longa ao petismo pós-morte do Lula. É só isso. É só isso. Pois é. Então, ó, E os inocentes de verde e amarelo, a senhoria que foi lá e fez cocô no gabinete, etc, etc, foram instrumentais para essa intenção. Lamentavelmente, né? É isso aí. tá aí. Isso foi o que aconteceu. Ó, queria dar um. Antes de ir pro próximo assunto, queria dar um salve pro pessoal que chegou aí. Um salve pro José Augusto, pro Pepe,